Posso dar minha lista agora de motivos? Claro, Luiz. Esse momento é seu. A gente vai sentar aqui, pegar pipoca e vai Abraça o aguardar. episódio, filho. Abraça e vai. Vamos lá. Brilha, filha, brilha. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Hoje nós vamos falar daqueles, o pesadelo de todo leitor, o maior pecado que pode ser cometido contra um livro. Falaremos daqueles inomináveis, julgadores, perseguidores e malvados, os livros abandonados. E para falar com eles aqui hoje estão as minhas amigas corajosas. Falar com eles quem, filha? Falar com Falar ele. com quem, gente? Você já vai falar com a entidade? A gente vai falar com os livros abandonados? Isso, daquele... É pra eu pegar os livros abandonados e conversar? Peraí, que eu vou pegar eles aqui e falar, me desculpe. Pede perdão. Fala perdão. De joelhos. Por favor. E comigo, quem são as entidades que estão aqui para falar do além sobre os abandonados? Entidade foi outro episódio de Halloween, já passou, Camila. Oi, gente, eu sou a Thaís. Eu, junto com a Camila, que está encabeçando o episódio de hoje, temos um Instagram literário, que é o @realidade literal. Você consegue encontrar a gente lá. Segue a gente lá para ver as nossas carinhas, os nossos posts, as nossas resenhas, enfim. É isso aí. Oi, gente, eu sou a Mai, sou daqui de Londrina. Meu Instagram literário é o @mai.books. Já posso adiantar aí que eu sou uma semi-pecadora nesse pecado do episódio de hoje. Oi, gente, meu nome é Luíse. Vocês já me devem conhecer pela minha fama de abandonar livros. Então, essa minha má fama, inclusive, né, muito dita por Thaís e Mai, mas vamos discutir hoje sobre esse tabu e os motivos que às vezes nos levam a abandonar livros. A gente só fala a verdade. Não, bem lembrando, é que no episódio anterior, acho que a Camila comentou, né? Que você, eu vou fazer um episódio sobre livros abandonados. E aí eu falei assim, nossa, então a Luísa vai fazer o episódio sozinha, né? Então, quase isso. Com a palavra Dona Luíse. Esse episódio é todo da Luíse, gente. Tchau! Especialista em abandonar livros. Ei. Hoje é o dia de fazer bullying com a Luíse. Ai, não é todo dia? Mas é que hoje é especial. Hoje é episódio especial Luíse. Abandonar ou não abandonar? Eis a questão. Pra Luíse é sempre válida. Sim, claro, se eu posso, por que não? Lógico. Tenho liberdade. Chama. Tá, então vamos começar lá. Pra vocês, o que vocês entendem abandonar o livro? Primeiro não vai falar quem é você, Camila. A Camila ninguém sabe. Então, a Camila, ela é parceira literária da Thaís lá no Realidade Literal. Ela é daqui do interior de São Paulo. Daqui? Você mora comigo, Mai? Mudou quando? Ela sempre fala, não, eu tô te imitando, filha. Você sou daqui do interior de São Paulo e sou a parceira da Thaís lá no Realidade Literal. E a Thaís já fez minha parte por mim hoje. Pode responder lá a pergunta? Quem que vai responder? Vai, vamos começar. Para vocês, o que é abandonar o livro? Sentimentos trazem à tona. Eu, sinceramente, tenho, assim, sou uma pessoa relutante em abandonar um livro. Para mim, é complicado. Eu sinto uma dorzinha no coração, mas tem alguns livros que não dá, né? A gente não tá na vibe, ou não é o que a gente esperava, ou é ruim mesmo, e aí acontece de vez em quando. Eu, ultimamente, né, ultimamente, nos últimos meses aí, eu posso dizer que tô um pouco mais tranquila com essa ideia. Antigamente eu era muito mais rigorosa comigo mesma. Eu acho que há vários níveis de abandono. Há os livros abandonados, real oficial, daquela história
você começa a ler e você pensa, não, isso não é pra mim, tipo, que história nada a ver, o que é isso que tá acontecendo, não sei o quê. Já tenho muitos livros abandonados desse jeito, porque, enfim, né, o tempo da gente, eu acho que não adianta você insistir numa coisa que você acha que não tem sentido. E aí tem os abandonados daquela história, né, que eu sou especialista, que não é um abandono, um abandono, assim, pro resto da vida. É daquela história, não deu tempo de ler, entrei em 20 leituras coletivas, e assim, foi um unidunité, qual que eu vou ler, real, oficial, e aí eu paro por um tempo, e eles ficam lá com o marcador deles lá, falando que páginas que estão paradas, mas eu lembro deles, eu sei. Abandonados, mas não esquecidos, né? Um dia eu retorno. Eles assombram, já fiz. assombram. Não, mas eu já fiz várias vezes dessas, tipo, de parar de ler, assim, abandonar por um tempo, e aí depois eu retomo a história, e, tipo, eu lembro da história, eu lembro do que estava acontecendo, e eu aí termino. E aí alguns, quando é muito no começo, daí eu retomo toda a história, no caso. Sim. Mas eu acho que... Eu não costumo abandonar livros. Não costumo abandonar livros. Nenhumzinho, nunca, jamais? Não, já abandonei alguns. Eu não costumo. Quer dizer que eu nunca abandonei nenhum. Eu não costumo porque eu sou ansiosa. Eu sou a pessoa que eu quero saber o que vai acontecer. Às vezes eu acho que a história tá ruim, mas eu falo, não, mas pode ser que melhore. Não, mas eu quero saber o que vai acontecer. Eu vou até o fim pra ver se isso aqui é ruim, desse tanto mesmo que esse trem é ruim. E eu tenho problemas com coisas inacabadas. Eu tenho que começar uma coisa e terminar. Tudo na vida. Não só pra livro, mas inclusive com livros. Então, se eu tenho um livro ali que tá pela metade, me dá um negócio, uma coisa ruim, sabe? Parece que eu não tenho uma missão a cumprir que não foi cumprida. Então, eu não costumo abandonar livros por causa disso. Mas já abandonei alguns, tem alguns que estão abandonados, esperando a vez deles aí, mas é esse meu sentimento. Então, eu concordo com essa sua fala, porque eu até pouco tempo, que nem eu falei, né, nos últimos meses que eu tenho ficado mais tranquila. Mas concordo com a tua fala, porque eu durante muito tempo também pensei desse jeito, eu também sentia que alguma coisa estava errada, né, e eu sou com uma boa escorpiana, eu gosto de ver a coisa até o fim, né, eu gosto de terminar, eu gosto de começar os meus projetos e terminar, e eu também tinha essa coisa mas eu tenho que terminar e ver, porque muitas vezes acontece realmente de o livro melhorar do meio para o fim, ou só no fim, de fazer ter uma outra percepção sobre ele. Mas eu tenho uma listinha aqui, por exemplo, que eu não sei em que momento aí a gente pode conversar, mas eu tenho alguns livros aqui que sabe que não vai, e principalmente os de não ficção, em algumas situações que eu posso... É o meu caso. Então, que eu posso até citar aqui, mas tiveram alguns que eu nem comecei a ler, já sabia que era ruim, comprei, enfim, já larguei, pensei, não vou mexer com isso aqui não, porque eu já sei que eu não vou gostar, e teve alguns que eram de ficção também, que eu falei assim, não dá, essa vibe, esse tema, essa converseira aqui não tá me agradando, não tá... Que nem eu falei, nos últimos meses aí eu tenho refletido muito sobre isso, eu acho que tem coisas mais importantes, eu tô numa idade aqui, né, eu sou a senhora do episódio, vocês me respeitem, mas chega uma idade que você, eu não vou perder mais tempo com isso não, eu, né, comecei a relaxar um pouco mais. Não que eu não sinta aquela dorzinha de, seria melhor se eu tivesse terminado, mas tem algumas coisas que você vê que não vai sair daquela mesmice, então paciência, né, aí eu deixo de lado. Quem sabe um dia, né, mas... Bem, eu posso falar que eu já fui Thaís, mas agora eu sou um pouco mais evoluída, porque eu não sinto dorzinha no coração agora por abandonar a leitura, porque antes eu sempre tinha que, gostando ou não gostando, eu empurrava a leitura até o final e lia. Mas nesse período de autoconhecimento como leitora, eu descobri que não quero perder tempo com a leitura que não tá funcionando, seja para eu parar para eu ler depois, ou seja, eu já tenho o meu gosto literário específico. Então, se eu vejo que o negócio não tá funcionando para mim, eu vou procurar outra coisa que funciona. Eu não sinto assim, não. Eu tenho que aprender, na verdade, a me desapegar de livro. Eu tenho livro na minha estante, né, entre aspas, que eu ainda não tenho, que eu li, não gostei e ainda não consegui passar pra frente, ou que eu abandonei e também tá lá. Tem que aprender a desapegar de livro, mas de abandonar, eu já sou assim, não tá funcionando, deu pra mim, deu por hoje, vamos pra próxima. O problema acho que é justamente esse, porque você falou que você tem um gosto definido.
eu gosto de praticamente tudo em literatura. Tipo, eu não tenho um nicho de livros que eu leio. Eu leio de tudo. E é muito isso que a Mai falou. Tem livro que você começa e ele tá muito arrastado. E aí, no meio do rolê, ele começa a ficar bom. Ou no final, que ele vai fazer sentido. Então, eu sempre fico com essa sensação de, tipo, se eu não chegar até o final, eu não vou saber. Às vezes o livro é bom, entendeu? Mas eu acho que nessa questão da gente meio que se obrigar, eu também, quando eu era mais jovem, eu fazia isso, de me obrigar e ir na leitura até o final. E isso acabava tirando um pouco do prazer de ler e ficava terminava na base do ódio. Então eu acho que, sabe, pra mim eu prefiro dar um tempo, assim, e eu ainda acredito que tem 2 tipos de livros, que eu vejo que realmente eu não gosto e os que eu vejo que eu gostaria em algum outro momento da minha vida, mas naquele momento não tá funcionando. Uhum. Sim, então, é que nem eu sempre tive também aquela frase que até a Thaís de vez em quando, né, acho que incorporou, mas eu sempre falei, eu gosto de ler até o final para poder falar mal com propriedade. Exato. Então, assim, eu gosto disso mesmo, tipo, principalmente livro de ficção e tudo mais, que nem a gente falou, né, de repente o final muda tudo. Mas eu senti em alguns poucos momentos da minha vida em que o livro não ia funcionar. Por exemplo, eu comecei a ler O Guia do Mochileiro das Galáxias. Essa coleçãozinha eu tinha comprado na época para o meu filho. Ele não se interessou muito naquela época, até hoje, na verdade, acho que ele lê bastante até, mas lia muito mangá, não se interessou, estava lá em casa, e eu acabei começando a ler. Entendi bolhufas daquilo, não gostei, achei o negócio mais pirado e tonto, retardado possível. E aí eu cheguei assim, eu não cheguei a terminar o primeiro livro, fiquei sabendo que tinha filme, aí eu falei, pera lá, vou assistir esse filme e vou ver se, né, engrena alguma coisa, porque não sei se vocês já leram, mas é um ácido tipo Alice, no País das Maravilhas. Não. É um negócio bem nada a ver, tosco, viajado. E aí eu peguei e fui assistir um filme, e o filme era pior ainda. Eu falei assim, é mesmo isso? Tipo, não tem sentido mesmo? Então, ok, não vou mais ler. Aí eu larguei. Esse é um que eu lançaram agora uma edição linda, bonitona, capa dura e tal. Até brilhou os olhinhos, mas eu sei que eu não vou ler. Então eu não vou comprar e eu não vou ler mais. O Mochileiro das Galáxias é uma série que eu abandonei, mas porque não estava funcionando pra mim na época. É uma série que eu quero voltar à leitura, com certeza. Boa sorte. Mas naquela época, os meus níveis de ácidos não estavam elevados. Eu li o primeiro livro, eu gostei, mas eu senti que eu não estava entrando na história. Quando eu sinto que eu não estou comprando a história, eu sinto que não é o momento certo. Então, eu senti exatamente isso. Eu senti exatamente isso e eu não sei se talvez seja a minha idade, porque eu já li, já tinha beirando meus 30 e poucos anos, então não sei, não entrei nessa vibe não. Comigo de série aconteceu uma coisa parecida com Trilogia dos Espinhos. Eu sei que é um livro que uma trilogia que a Mai terminou, né? Mas eu li o primeiro super empolgada. Gostei, ainda comprei uma edição linda da Dark Side. Mas assim, empolgada, mas já um pouco irritada com o escritor. Aí o segundo eu já li na força da vontade, assim, um pouquinho do ódio também no coração. E o terceiro eu parei na metade, porque era só rancor no meu coração, porque eu já tava odiando todo mundo daquela história, inclusive o escritor, e eu não sei como ela termina. Talvez eu ainda acabe algum dia, mas daqui a muitos anos, não sei. Mas pra saber como que termina. Termina muito ruim, filha. O ápice da trilogia é o segundo livro. O primeiro é mais ou menos, o segundo é bem bom, o terceiro é uma bosta. Então, assim, eu li os 3 porque eu tava na leitura coletiva e sei lá o que eu tava fazendo, acho que eu tava de férias e mandei ver, assim. O primeiro e o segundo eu li muito rápido, o terceiro eu já dei uma enroscada e já foi bem chatão, assim, não gostei. Eu também li o primeiro, o segundo e o terceiro em seguida, assim, até eu parar. Eu só queria dizer que eu já abandonei séries, tá? E eu tô achando o máximo que vocês estão falando assim. Porque quando eu era mais nova, eu abandonei. Parece que é um bando de velha e eu sou a capelinha aqui do negócio. Gente, eu vou fazer daqui quando eu era mais nova, eu abandonava. Não, você, mas a Luísa falou isso, a Camila falou isso. Não, elas estão se achando as anciãs, né? As bonitas estão se achando as antigonas. Mas era uma coisa que eu fazia. Quando eu era mais nova, eu abandonava livro pra cacete. Aí quando eu era mais nova... Não, eu era o contrário. Quando eu era mais nova, eu não abandonava. Agora eu abandono. Tá, que eu ia falar. Só esse adendo, porque eu não podia perder a piada.
Quando eu era mais nova, eu abandonava a maioria dos livros que eu começava porque eu tinha preguiça. E eu já abandonei várias não, mas eu já abandonei séries. Tem série que eu tenho certeza que eu li um e não vou ler os próximos. Por exemplo, a Dobra no Tempo. Não vou perder o meu tempo lendo os próximos livros. Li o primeiro porque era fininho e assim, não entendi, não sei o que estava acontecendo, achei bem bobinho, talvez crianças gostem, não vou perder meu tempo lendo. Comecei a ler A Bendita das Crônicas de Amor e Ódio, li o primeiro livro, achei bem sem graça, tô criando coragem pra ver se um dia eu começo o segundo e Mai, que a Mai diz que é maravilhoso. É a melhor série de todos os tempos. Não é isso. Eu falo que é muito melhor do que A Corte de Espinhos e Rosas e sequências. Mas gostei. Não vamos Eu acho entrar que é no melhor. mérito de melhor ou não. Se você abandonou é porque a incompetência é sua, filha. Eu achei tedioso. Não, é porque é chato mesmo. O primeiro é muito chato. Chata é você e a gente então, tá aqui assim, toda semana. Então, assim, não é que eu não abandone livros. Não é que eu não abandone nada. Ela não quer falar que abandonou porque é tabu. Não, eu abandono, não acho tabu. Na verdade, eu gostaria de abandonar mais livros. Eu queria conseguir abandonar, igual tem uns que eu abandonei e achei de boa. Eu não acho tabu abandonar, muito pelo contrário, eu acho saudável. O problema é que eu não consigo, é diferente. Então toma mais remédio. O que eu queria falar é que eu participei da saga Thaís louca, tentando completar a trilogia de Amor e Ódio. Pra depois não conseguir ler. Que ela comprou o primeiro e o terceiro numa promoção na Amazon. O segundo esgotou da face da terra. Não achava em lugar nenhum. 2 meses desesperada para conseguir esse livro. Conseguiu numa troca, comprando numa troca do Scooby, não sei o que ela conseguiu fazer. Chamei todo mundo que tinha o livro no Scooby. Pra daí chegar ela, ler o primeiro e falar: não gostei, não vou mais ler. Não gostei, não quero ler o segundo. O segundo tá ali. Ano pra conseguir o livro. Mas é muito chato. Eu tenho que estar muito na vibe de querer ler coisa chata pra conseguir ler o segundo. Gente, chato. É por isso que você gosta, Mai. É porque parece com você. Assim, não é maravilhoso, estupendo, é melhor muito lento. Mas é muito pior do que aquele outro lá, porque não tem cena de sexo, né, senhora? Não, o outro eu achei ele animado, o outro dava vontade de continuar lendo, esse não dá. Lógico, a outra lá são um bando de tonta, a menina é burra e só tem sexo, beleza, bora lá. Só tem sexo, Vamos Camila, até corte agora não. A Maia é puritana, só queria falar. Demais. Eu sou romântica, é diferente. Na verdade, eu gosto pela evolução da personagem protagonista e pelas tramas políticas que acontecem. Nossa, evolução. Então, e você gosta das Crônicas de Amor e Ódio por causa da evolução do personagem, que fica um livro inteiro atrás de 2 machos sem saber o que tá acontecendo? Lê o resto, desgraça. Lê o resto pra poder falar. Você não sabe. Começou daquele jeito. Como é que termina, senhora? O livro inteiro, por isso que não tem. Como é que você vai ver a evolução do personagem e terminar? Você abandonou, senhora. Preguiça. Então você não fala nada. Termina pra falar com propriedade. Volta lá. Qual que é a outra pergunta? Já podemos ver que livros abandonados é polêmica na certa, né? Quando a pessoa tá falando bobagem, não é? Eu pelo menos bobagem pra poder pra falar mim, bobagem. Gosto, criatura e gosto é uma coisa. Você abandonou os que você quis abandonar porque você não gostou, a mesma coisa comigo. Agora eu não posso não gostar. Tô falando mal deles. Agora vocês entendem porque em nossa vinheta tem as 2 palavras. Tretas literárias. É que agora a gente tá entrando, né? A gente ficou aqui, uns 2 meses só enchendo linguiça. Agora é a hora de botar pra quebrar nesse negócio. Nossa, gente, ela tá brava. O que tá acontecendo? Só porque eu falei que o livro que ela foi chato. Eu não tô brava. Eu só quero argumentos com fatos, senhora. Um livro inteiro, a menina correndo atrás de 2 homens sem saber o que tá acontecendo. Por isso eu achei chato. E o que pega no segundo? Não faço ideia porque eu fiquei com preguiça de ler. É por isso que é uma trilogia. Você tem que ler o resto. Senhora. Um dia eu leio. Vai, Camila. Segue aí. Vamos lá, então. Bota a ordem desse galinheiro aqui. Por qual motivo vocês já abandonaram um livro? Vários. Na verdade, assim, é mais ou menos como o que a Luíse falou no começo aí. Pra mim, eu também comentei anteriormente, é que às vezes eu sinto que o tema, principalmente quando é não ficção, fica enfadonho ou fica repetitivo, como é o caso aqui, né? Já posso citar outro exemplo. O caso daquele livro
10 argumentos para deletar agora suas redes sociais. Eu comecei a ler, li até metade, e assim, nada do que o cara tava falando lá era novo para mim, porque eu já sei aí o lance dos algoritmos, sei também a respeito aí dessa manipulação que a mídia aí, que é o marketing, os grandes monopólios aí de redes sociais fazem com a gente. Então, assim, a linguagem dele também não estava me instigando, estava muito mais do mesmo. Quer saber? Sei lá, não preciso, não tá. Já assisti Snowden, já tenho algum conhecimento aí a respeito dessas manipulações, então o que ele estava falando ali era mais para as pessoas que, sei lá, não é que são leigas, mas pessoas que não estão muito antenadas aí nessa questão de tecnologias e redes sociais. Então aí eu abandonei mesmo, porque o tema não me agradava. O outro ponto é que às vezes eu coloco que eu tô lendo e a história não flui, não é aquele momento, às vezes estou cheia de coisa fazendo na faculdade e sei que é uma temática que vai ter um pouquinho mais de reflexão ou um pouquinho mais de uma leitura um pouquinho mais vagarosa e tudo mais, então eu acabo pausando, né, que não é aquele abandonado, pausado que pretendo depois retomar. Esses são meus 2 motivos mais plausíveis aí para poder dar uma largadinha de lado. Eu ia falar do negócio da não ficção. Não ficção é bem isso, né? A questão dos autoajuda, né? Autoajuda agora é desenvolvimento pessoal. Mudaram a nomenclatura. É que é justamente isso, né? Eu não leio, já começa por aí. Eu não leio porque eu acho que é justamente isso. Vai ter sempre, assim, mais do mesmo que se a gente tiver um pouquinho antenada, sabe? Se a gente vê notícias, se a gente tiver um pouquinho com as antenas ligadas, a gente já sabe de tudo que tá escrito lá. Aí ficam falando, fazendo. Não ficção é um problema sério pra mim, já falei aqui em outros episódios, porque eu não consigo me concentrar. O assunto pode ser o mais... Fora psicopata, tá? Nem vamos falar de psicopata aqui, psicopata eu sempre me concentro. Mas pode ser assuntos que eu gosto, por exemplo, livros sobre feminismo. Eu já me peguei, assim, começo a ler, empaca, não consigo terminar, porque é muito difícil pra mim ler não ficção. Eu acho que é trauma da faculdade, da época que eu tinha que ler um monte de não ficção pra TCC. Deve ser isso. Um dos meus abandonados foi que eu entrei no projeto para ler, de leitura coletiva, que era para ler assim, bem devagarinho. Era um capítulo por mês. Era um ano para ler o Mulheres que Correm com os Lobos. Li o primeiro mês só, depois não consegui, não era a minha época. É um livro que eu tenho vontade de ler, porque eu sei que é todo um estudo junguiano, sobre feminismo, ancestralidade. Parece ser uma coisa muito interessante, é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Mas assim, li o primeiro capítulo, não tava na vibe, é não ficção. Eu sei que eu vou precisar de muita concentração para ler, porque não ficção é uma coisa que eu não consigo me apegar. Então assim, abandonei sem dó. Já faz mais de um ano que ele tá ali com o comunicador, vai ficar ali por mais um tempo ainda, porque eu não tenho muita... Não é o momento, sabe? Normalmente ficção eu não abandono. Às vezes eu demoro muito tempo para ler, assim, eu vou persistindo, lendo durante muito tempo, mas eu não abandono para saber o final da história. Mas já abandonei também, já abandonei por motivos de não ter tempo. Já aconteceu de abandonar livros porque não, na época da faculdade, porque não ia dar tempo de ler, enfim. Já aconteceu de abandonar porque realmente não era válido, não era o momento. Mas é aquilo que eu falei, normalmente eu persisto até chegar ao final. Assim, eu vou ir devagarinho, aos poucos, até conseguir finalizar. Posso dar minha lista agora de motivos? Claro, Luiz. Esse momento é seu. A gente vai sentar aqui, pegar pipoca e vai aguardar. A frase vai. Vamos lá. Brilha, filha, brilha. Então, são vários motivos que me levam a abandonar um livro ou pausar, né? A gente tem até um estudo sobre mim mesma. Bom, na verdade, o principal motivo, gente, vou confessar pra vocês, é falta de tempo. Porque a gente faz o quê, né? A gente entra em 5.000 projetos ao mesmo tempo, né? Além de trabalho, não sei o que lá, estudo, 5.000 coisas. Muitas séries da Netflix também me fazem abandonar. Então, um dos primeiros motivos é falta de tempo, e também pelo fato de eu ler muitos livros ao mesmo tempo. Isso é um problema. Acaba faltando tempo. Isso é um problema. Isso aí você tem que chegar no seu limite, porque uma vez aconteceu isso comigo, te cortando, desculpa, mas aconteceu de eu ler 5 livros ao mesmo tempo, eu descobri que eu não dava conta. Então, meu máximo é tipo 4. Quando eu chego nos 5, eu empaco e não leio nenhum. Porque é muita história, é muito livro pra você pegar ao mesmo tempo, e aí você não dá conta de terminar nenhum. Cheguei nesse momento que eu tava lendo 5 ao mesmo tempo, eu falei, tá, se eu fizer isso, eu não vou dar conta de terminar. Pergunta pra ela.
Pergunta pra ela qual que foi o máximo que ela É verdade, já... Luíse. Qual o seu máximo? Quantos livros ao mesmo tempo você já Acho que eu já li 7 livros ao mesmo tempo. Não dá, gente. Mas tinha uma vez que na Humanamente sua Não, e daí lista, fora, na sua fora os lista do Scooby teve uma planejamentos. vez não, que você tava lendo, tinha lá não, uma vez uns são 13. 15. É. Sim, Gente, mas eu digo 7 lendo real mesmo, tô lendo continuando, mas tipo, isso daí começou com uns 13, 12, assim. Aí foi parando pro 7, aí parece peneira, né? aí não tem Aí- como mesmo, né, amiga? Aí não Aí tem como de termina ler. 3. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês, eu não tô aqui por acaso, tá? Inclusive, esse ano, eu já li 29 livros. Olhem só que orgulho! Olha! Terminou Isso. 29 livros. Isso significa que ela É, conseguiu porque terminar. ano passado eu li 16, mas foi o pior ano de leituras da minha vida, assim. Mas Depois que ela normalmente conheceu eu a gente, fico- ela começou a se controlar um pouquinho mais. É porque a gente aí fica agora zoando tá na cara tudo certo. dela, né? Ela passa vergonha e ela... Não, é que ano passado eu trabalhei demais. Eu trabalhava 20 Também. horas por dia e aí Socorro. daí não dava, né? Mas então, o principal motivo pra mim é tempo / falta de organização, de organizar melhor meu tempo pra ler. Um outro motivo que também me leva a abandonar livros, que eu acho que isso influencia, tá? São as edições que a gente começa, dependendo do livro. No caso, mesmo. eu já comecei 2 vezes Crime e Castigo, só que é uma edição de bolso, que eu tenho muita sem dificuldade chance. Não vai. em abandonar ela, porque eu comprei ela, tipo, no estágio, eu recebia R$300 por mês. E eu comprei, tipo, eu comprava pouquíssimos livros. E aí, tipo, eu comprei ela, né, a única que deu. Só que é horrível, gente, né? Ainda mais Dostoiévski, né, naquela folha que tu consegue ver na frente e atrás, Socorro. translúcida. Eu tive muito problema em terminar um livro esses tempos atrás, justamente por isso. O livro era bom, só que a edição era folha branca, essas folhas transparentes também, que foi A Festa do Bode, do Lhasa. Que eu fiquei um mês empacada nesse livro, que não saía, que eu falava, eu não termino esse maldito desse bode nunca, e era por causa da edição. Porque era folha branca e as letras miudinhas e transparente. Nossa, é muito difícil. Realmente, isso eu vou ter que concordar Não com rende, você. né? Parece não, que você não tá meia hora na mesma página. Exato. Então eu acho que isso cansativo mesmo. influencia. E a próxima eu ainda vou comprar uma edição boa do Dostoiévski. Uma editora 34, Editora talvez, 34 alguma é coisa boa. assim. Porque daí perfeito. tem a questão ainda russo, edição / tradução também, né? Essa questão, né, Sim. da tradução pega bastante, né? Na época que eu comprei, nem sabia, nem tava ligada nessas paradas aí. Mas eu também abandono porque não estou na vibe daquele livro. São livros que eu olho assim, cara, eu vou gostar desse livro. Era pra mim estar gostando desse livro. O que tá acontecendo que eu não tô gostando desse livro? E aí eu paro por um momento e volto depois. Por exemplo, 100 Anos de Solidão, eu comecei na faculdade, ele. E assim, desde a primeira página eu tinha certeza que eu ia amar aquele livro, só que não tava rolando naquela época, né? Faculdade, vocês devem saber como que é, né? Falta de tempo, a cabeça complicado. Eu li no início desse ano, voltei pra ele, né? E, nossa, uma das melhores histórias da vida. Então aí foi uma história feliz com um livro abandonado. Tá vendo? E é possível, né? Bom, isso acontece bastante com fantasia pra mim, assim, porque eu já li muitos livros de fantasia muito bem escritos. Então eu não acho que é aquela história, é fantasia, vamos relevar que as construções de frases são mal feitas, que não sei o que lá e tal. Tipo, eu me irrito muito quando eu vejo isso e eu não continuo. Por exemplo, de Trilogia dos Espinhos, eu tava muito irritada com construção de personagem também, com falta de personalidade, um negócio que você não sabe o que tá acontecendo, porque uma hora é de um jeito e outra hora é do outro, a mesma pessoa. Mesmo personagem, então eu também abandono nesses casos. Aproveitando a sua deixa aí nessa questão de tempo, né, de você achar que não é o tempo correto de ler determinado livro, citando também os 100 Anos de Solidão, eu tinha vontade de ler esse livro desde os meus 28 anos de idade, ou seja, um pouquinho mais de 10 anos atrás. E eu li também o ano passado e para mim foi maravilhoso, porque eu acho que se eu tivesse lido antes, talvez não tivesse entendido e nem gostado. Eu cheguei a começar, eu emprestei uma edição da mãe de um amigo meu,
E também, justamente na época, eu lembro que eu senti muito dificuldade na tal da página branca, transparentinha. Todo mundo falava que era um livro difícil, eu já comecei a ler, eu achei meio confuso, e aí na época eu falei assim, não sei, acho que eu não vou conseguir ler, e li o ano passado, numa outra edição, com mais tempo, acho que estava mais preparada com bagagem, né, literária, um pouquinho melhor para poder compreender, então meio que remete ao que a gente conversou no episódio passado, né, acho que tem essa questão das experiências de vidas aí, Sim. e também experiências literárias que eu tive anteriormente, e aproveitando a elegância do ouriço, que foi o livro que a Luíse comentou, que leu e se emocionou, inclusive no episódio passado também falou, ela me presenteou no ano passado, em novembro, e um pouco antes dela me presentear, eu tinha começado a ler também ele, foi bem numa época que eu estava bem apertada na faculdade, então foi mais ou menos outubro, novembro, que era final de bimestre, começo os trabalhos e tudo mais, e aí eu pensei, não, acho que não vai rolar esse livro agora, porque, né, eu vou ter que despender um pouquinho mais de tempo, refletir, enfim, e eu comecei a ler ele novamente, agora foi antes de ontem, né, domingo, e eu senti justamente isso, então eu acho que é um livro que eu pensei que eu ia ler meio rápido, né, porque determinados livros eu leio até rápido, mas eu já comecei a ver que vai ser um livro que vai ter que ser digerido devagar, refletir e tudo mais, então assim, para mim talvez esse seja o momento mais correto de ler, porque eu não tô com tantas leituras acumuladas, né, tô com 2, no caso esse e mais um, que eu tô lendo com as meninas aí, Os Pilares da Terra, que é a leitura comemorativa do meu aniversário, e eu acho que agora eu tô pronta para ler, então é assim, aquele que foi abandonado, pausado, e tô retomando aí, muito, muito contente com o prazer de ter tempo em ler um livro com calma e aproveitar melhor dele. Eu senti falta, porque a gente tá se pegando muito, voltando a umas falas da vida, a gente tá se pegando muito no emocional, né? Porque eu não gostei, porque não se encaixou, porque não foi o momento certo. Às vezes também a edição, a tradução e a própria escrita do autor são motivos fortíssimos pra gente abandonar um livro. Já abandonei livro porque a edição não estava bem revisada, porque a página também era muito ruim, não tinha aqueles respiros, e a letra era muito pequena. Também abandonei porque eu não estava entendendo patamina do que o autor estava querendo falar e passar na história. E esse negócio de fantasia, difícil você conseguir achar uma fantasia que você tenha uma boa construção de universo e evolução de personagem, porque você sempre tem que ficar um com o outro. Às vezes dá vontade de fazer uma reuniãozinha e apresentar o autor que faz um bom universo com o autor que faz bons personagens. E falar, junto, por favor, mas a parceria aí. Fazer uma parceria aqui. Nossa, maravilhoso. Fantasia é uma coisa complicada, né? Porque justamente eu não leio muito fantasia, tá? Não tenho a bagagem que vocês têm, talvez mais pra frente eu também fique chata, assim, pra ler fantasia quando eu for ler e, esse universo tá chato, esse aqui eu não sei o quê. Mas realmente, o cara tem que ser muito foda pra escrever um universo bom, personagens bons, uma história que te prende, porque às vezes ele demora tanto tempo construindo a ambientação que fica chato. É bem complicado. Para mim, um autor que quebrou paradigmas em relação à literatura fantástica é o George Martin, do autor As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Porque eu acho que ele consegue fazer tudo isso, né? Que ele tem um mundo bem construído, tem personagens muito fortes e tem isso do enredo das mortes que ocorrem, né? Então você não sabe o que esperar, né? Então você vai devorando as páginas. Então eu acho que ele é, pra mim, um dos autores que consegue juntar isso. E acabou elevando o meu patamar pra fantasia. E ele super vale no episódio, porque ele também abandonou a série, né? Cadê Eu me recuso a ler enquanto ele não terminar de escrever essa bosta. Aproveitar essa deixa das Crônicas de Gelo e Fogo, porque é um que eu anotei aqui também, porque eu também comecei a ler o primeiro livro, aí na época, eu comecei a ler quando já estava, acho que na 3ª temporada, aí meu marido assistia, aí eu comecei a assistir junto com ele, e aí acabei deixando o livro de lado, porque, né, você começa a se envolver tanto, já estava lá na 3ª temporada, e já comecei a assistir e tal, então eu falei assim, é difícil você voltar ali no começo, quando você já está lá mais ou menos no meio da história. Então foi um livro que eu comecei a ler, não terminei, mas o livro estava muito bom.
Eu não estava numa época que eu estava lendo muito também, eu lia muito mais devagar. Então, assim, é um livro, né, uma série que eu quero ler completa, mas quando estiver completa realmente, porque eu já assisti toda a série, então eu tenho uma visão, então eu quero meio até que esquecer essa visão que eu tive da série, para poder retomar tudo isso e ter um Se pudesse apagar aquela última temporada, ia ser tão bom, né? Oh, meu Pois Deus, é. o que aconteceu? Eu comecei a ler e a abandonar antes de sair a primeira temporada da série. Quando eu comprei os 3 primeiros livros, estava nos rumores ainda de que ia ter a série da HBO e tal. Eu li o primeiro livro em 6 dias, de tão bom que eu achei a história. Só que aí, quando eu fui pesquisar a fundo, porque eu achava que era uma trilogia, né? Quando eu fui pesquisar a fundo, que eu vi que era uma série que estava inacabada, aí eu falei assim, ai, não é pra mim. Aí, quando começou o seriado e tal, eu até vi também a primeira temporada e abandonei, porque eu fiquei assim... Vai ter uma hora que eles vão emparelhar com o livro e eles vão começar a inventar bananinha e não vai dar certo e eu não quero ter nem essa visão na minha mente. Vou esperar aquele da puta, né, decidir terminar a série. Eu tenho 5 livros, né, na minha estante. Agora eu tô esperando, né, sair os outros 2. Ainda mais agora que saiu a última temporada e até o autor falou que achou uma bosta. Então... vou esperar ele pra, né, ler o primeiro livro tudo de novo também, porque vai inventar personagem lá na casa do cara, aquele homem. Não, ele é só uma observação aí. Ele achou uma bosta, mas recebeu todos os royalties dele certinho, né? Né? Ah, claro, né? Gente, eu preciso contar pra vocês que eu... Não, eu sempre... Nossa, vocês são muito perdidas, gente. Mas às vezes a ignorância é uma bênção. Porque Você não sabia. Não, eu havia assistido a primeira temporada, adorei e tal, mas não tinha TV a cabo, não sabia baixar na internet, fazer esse paranoia aí. Aí resolvi comprar o primeiro livro, assim, né, de bobice. Ai, tava R$20, não sei o que lá. Comprei o primeiro livro, vou ver qual é que é. Fiz igual a Camila, ali em uma semana ou menos, tava de férias, li assim, ó, papum. Meu Deus, eu quero saber tudo, Comprei no decorrer dos próximos meses os 5 livros e fui lendo em sequência, assim, em um ano eu li a série toda. E pra mim acabava no 5º livro. Pra mim tinha terminado ali. Ô, dó. Mas eu acho que isso deve ter pego muita gente, né? Eu achei que terminava ali, porque, tipo, cara, o autor já tinha feito tanta coisa, já tinha matado tanto personagem que, tipo, tu achava que era o principal, já tinha feito... Não sobrou ninguém. Né? Ô, homem que gosta de matar gente. Eu achei que acabava ali naquele negócio sem saber o que era. Eu já tinha feito um final pra mim, tava de boa. Aí, tipo, alguns meses depois, alguém me fala, não sei o quê, porque o autor vai lançar o 6º, tipo, esse ano que vem. Isso foi em 2015, né? Deu, o quê? Ele planeja lançar outro livro. Tá nessa aí. Ele tinha terminado. Mas aí eu também quero descobrir a história do 6º e do 7º, mas eu acho que vale a pena, hein? Eu vou dizer pra vocês ler os 5 primeiros, porque é muito bom. Vale, gente. Vale, eu quero ler sim, mas eu... Pelo menos eu não. A gente tem que aceitar os abandonos. Andando pro Vale do Esquecimento, que daqui a pouco é pra onde eles vão. Porque, olha... Também a gente pode fazer episódios sobre autores que abandonam os livros, porque não farta. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa aqui, né? Voltando aqui nos abandonos. Já aconteceu com vocês? Isso eu tô perguntando porque já aconteceu comigo. Já aconteceu com vocês de vocês abandonarem um livro sem nem começar a ler? Tipo, você comprou, você tem o livro e você abandonou e passou pra frente e falou assim, isso aqui eu não vou ler, me recuso, porque você descobriu a resenha, descobriu o que era, do que se tratava, e falou assim, isso eu já é pra mim. Eu já até sei do que você tá falando. Então me diga qual que é que eu tô já falando. Já até sei do que você tá falando, do Tarde Demais, da Colin Exatamente. Eu não vou abandonar ele, eu vou ler antes pra ver eu quero saber dos problemas, das tretas. Esse livro eu fui no mochilão lá da editora Record que teve aqui em Londrina e tava assim, eles falaram sobre outros livros, outros lançamentos. Fiquei empolgada com alguns lá e esse tava na promoção, ela tinha acabado de lançar, né? Era o lançamento e tal. Comprei com desconto lá de quem tava na reunião
E guardei aqui, assim, porque eu tinha lido, né, o Novembro 9 e tinha lido o É Assim Que Acaba. E tinha gostei das temáticas e tudo mais. Falei assim, isso deve ser bom também. Lançamento e tal, coisa nova, fresca. E aí eu comecei a ver algumas resenhas no Instagram e umas pessoas comentando efusivamente da qualidade péssima daquela conversa que a gente mais ou menos teve lá no episódio dos descamisados lá, sabe? Relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, umas coisas sem sentido e tudo mais. Assim, não tô com pique pra isso. Vi, não foi uma, foi duas, foram as 5 pessoas, um monte de gente pagando pau pro livro, mas daquelas pessoas que eu vi que falaram com propriedade, porque pelo menos eu gostei da forma como expressaram e foram ainda, como chama? Avacalhadas depois, como é que fizeram, não é bullying, mas tipo assim, tiveram enxurradas de comentários lá falando mal da pessoa, porque amou o livro, porque não entendeu, porque não sei o que, só porque a pessoa foi sincera a respeito do que ela achou do livro. Então assim, eu olhei e falei, quer saber? Passei pra frente, coloquei pra troca no Scooby e não quero nem saber. Dona Thaís aí, que por sua conta e risco, leia essa porcaria. Então, porque assim, é complexo esse negócio. Pelo menos da autora. Os 2 que eu li eu gostei muito e não vi nenhum problema. Então eu fico meio assim, porque eu sei que também tem gente, é igual aquela história que eu falei no último episódio sobre o sonho dos heróis. O pessoal da tag foi lá e leu, todo mundo esculachou porque falou que o autor era machista. E na verdade o personagem era machista e tinha um motivo pra ser machista. Então assim, eu não julgo antes. Sem condições, né, de romantizar macho escroto, igual a gente já falou naquele episódio. Mas esse aí é um que eu quero ver. Quero pagar pra ver. Mas nesse sentido aí, tem uma boa diferença dos autores aí, né? Um é praticamente um latino clássico e a outra é uma americana, uma norte-americana que tá fazendo dinheiro. É aquilo que eu falei. Os 2 que eu li dela, eu não vi problema nenhum. Por isso que eu tenho vontade de ler, pra ver se eu falo assim, ela desbundou. Desbundou e eu já não leio mais nada. Entendeu? Então lê logo essa grenha e me fala que desbundada que você acha. Porque eu tenho certeza que é porque pode acontecer. Que fez a resenha lá, eu acho que ela falou com todas as palavras o que eu não vi, então não tem como falar. Essa eu posso falar que é uma autora que eu abandonei antes mesmo de pensar comprar o livro. Porque quando eu me interessei por ela, eu comecei a procurar, né, algumas resenhas, alguns livros para comprar e tal. Mas aí eu comecei a ver o pessoal falando de que os livros dela, ela usava muito tema tabu ou coisa assim, só como forma de chocar. Que ela nunca dava um fechamento do enredo que fosse bom. Que ela só ia jogando os temas ali pra dar uma hype e finalizava. Assim. Ela cria uns temas bem polêmicos, assim, na verdade. E sempre tem uma receitinha sempre muito básica também, que aí você lê 2, você vai ler o terceiro, já sabe o que vai acontecer mais ou menos. Tem sempre uns plot twist e tal. Então, assim, eu li esses 2 numas vibes que eu tava numas leituras coletivas, que eu tava começando a adentrar esse mundo de Instagram e tudo mais. Então, eu li esses 2, né, o Novembro 9 e o É Assim Que Acaba. Gostei razoavelmente, não achei os melhores livros da vida, gostei razoavelmente, então foi aonde que eu falei assim, vou tentar ler o outro, mas aí já percebi que tinha essas temáticas, essa receitinha, eu falei assim, não preciso mais disso não, já acho que tô... É o tipo de livro suficiente. que eu gosto de ler quando eu preciso desanuviar, é a minha zona de conforto, eu gosto dessas receitinhas às vezes. Os que estão ali esperando a vez deles para algum momento. Mas as receitinhas dela tem uns problemas meio psicológicos, meio nervoso no meio, né? Eu acho que a mulher não bate muito bem na cabeça, não. Talvez. Mas é que tem muita menina que gosta, né? Começa aí. Sei lá. Sobre isso que vocês comentaram das receitinhas, que tu consegue enxergar os padrões utilizados pelo autor, né? Eu acho que há algum problema em a gente ler, assim, na minha opinião, querer ler todos os livros do autor, tipo, um em seguida do outro. Sim, enjoa. E aí você acaba enxergando, né? Porque, querendo ou não, tá certo, né? Essa profissão deles, eles têm que ganhar dinheiro, sobreviver, né? Escrevendo. E eles acabam, né? Não sei se pela própria linguagem deles ou porque uma funciona e continuam aplicando a mesma receita, né? Comigo aconteceu isso. Aconteceu comigo com o Neil Gaiman, que em 2017 era meu autor favorito. E eu, a louca, fui lá e li, sei lá, 5, 6 livros seguidos dele.
E aí eu comecei a, tipo, achar semelhanças até em personagens, em tipos de heróis, assim. Daí eu me dei uma decepcionada um pouco. E aí agora eu tô num tempo de New Gamer até voltar. Apesar de eu gostar muito, né? Mas eu acho que tem alguns autores que a gente enxerga essas receitinhas e às vezes faz a gente até podendo abandonar ou não o livro. Ou aí não abandonar o autor abandonou por o livro, um né? tempo. Abandonou o autor. Exatamente, dá uma pausa no autor. Eu fiz isso, eu dei uma pausa com Gamer. É isso, pode acontecer até às vezes, porque o Neil Gaiman, ele não tem série, né? Já no Sandman, ele não tem série de livros. Mas quando eu comecei a ler a série Mortal da Nora Roberts, eu li os 6 primeiros livros numa tacada. Tinha uma hora que eu olhava os livros e eu não aguentava mais. Não aguentava mais ouvir sobre a Ivy, sobre o Rolo, que eu ficava assim, misericórdia, eu preciso de alguma outra coisa, eu gosto muito dessa história, mas eu não tô conseguindo deixar fluir a série, não tô conseguindo continuar lendo. Aí eu tive que dar uma pausa de 1 ano. Eu fiquei 1 ano também para esperar publicar os outros livros. Tem que variar, né, gente? Tem que variar de autor, de gênero. Eu costumo variar muito. Eu acho que às vezes é até por isso que eu não abandono, porque eu não fico saturada. Porque eu vario muito de gênero, de tipo. Quando eu vejo que vai me dar uma ressacona, que eu li muito livro cabeça, eu entro nesses livros Água com Açúcar, receitinha de bolo. Então, acho que variar é uma boa pedida, hein? Justamente para não abandonar livros, né? Exato. Mas também não vou no extremo que sou eu, que eu vario tanto ao mesmo Não tempo. é nada, né? Não, Luiz, Vira você uma bola de tem que ser neve. estudada. Não, mas eu também, eu gosto de, meus gostos literários são bem variados também, eu acho que isso funciona, é uma boa dica, só talvez não, uma boa ideia seja não ler tudo junto. É uma ótima ideia, né? Sim. Ok, agora vai uma pergunta aí, né, que vamos caçar treta. Por que abandonar um livro é dado como algo tão horrível assim? Porque eu, pessoalmente, né, a gente tem um Instagram literário, a gente interage com bastante parceiros. Eu fiz a brincadeira, né, porque a Thaís se juntou com outra parceira para fazer uma maratona de livros que estão encalhados na estante. Aí eu brinquei de que era a maratona flopada dos livros encalhados, né? Mas Dos fracassados. Com a TBR fracassada, que o pessoal não ia dar conta de ler. Teve gente que não aceitou a brincadeira, que ficou lá riscando tudo no meu template, né, dona Mai? Mas uma coisa... Sim, mas eu risquei de um jeito que dava pra ver, pra ser engraçado, porque na verdade eu não sou atrasada de nada, eu só sou sucesso, tá? Tá bom, beijos, estrela. Mas um post que a gente nunca vê é falando sobre isso, sobre... Olha, gente, eu não sei se é porque agora esse é um nicho que tá gerando, né, capital, mas eu não vejo pessoas falando abertamente sobre isso, digamos assim. Eu li esse livro, mas não consegui continuar. Não falar mal do livro, mas falar que não era o momento certo, que abandonou a leitura. Ninguém, praticamente zero, eu vejo ninguém falando sobre isso. Então, vocês acham ou não que é um tema assim, ou por que seria? O que vocês acham? Essa pergunta, justamente, você não vê as pessoas falando sobre abandonar livro. Eu recentemente vi até o Bookster falando sobre isso, e ele falou que, né, que é saudável, no café literário dele lá, ele falou que é até saudável, se você não está fluindo e tudo mais, pode abandonar. Eu achei bacana, né, ele levantar essa bandeira aí, que nem você comentou, né, a maioria das pessoas aí nos Instagrams literários não fazem. E eu acho que assim, por que é tratado como algo tão horrível, né, o abandono dos livros? Eu acredito que venha da cultura da pessoa que lê, tem aquele, não sei se intrínseco ou não, a ideia de que ler é cultura, que é culto, que você vai e tudo mais, e parece que você abandonar aquilo é como se você estivesse renegando uma coisa que é uma qualidade, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é bem essa coisa de status mesmo, como uma pessoa que fala, eu tô lendo e blá blá blá, não sei o que lá, não, mas esse livro não é bom, abandonei. Não, todo mundo geralmente quer falar, eu terminei esse livro, eu acabei e tudo mais. Então essa coisa do abandonar virou tabu justamente por causa disso. Eu acho que é uma estética da leitura, né, hoje em dia. Então ninguém vai falar assim, abandonei porque o livro é ruim, ou abandonei porque eu estava sem tempo, ou abandonei porque eu quis, ou abandonei porque eu ganhei de alguém e não me interessou.
que isso já aconteceu, de eu ganhar um livro e infelizmente não vai, a pessoa de repente não entendeu a minha vibe de leitura, porque todo mundo acha, né? Fala assim, você lê? Então toma esse livro aqui, tipo, como se fosse uma, né, você tem que ler tudo e engolir. Então acho que é mais assim, o meu ponto de vista é nessa questão mais estético e status do tal do, eu sou culto, eu leio, eu não abandono livros, porque livros são preciosidades e você tem que, sei lá, engolir aquilo com farofa, como diz a dona Luísa. Então, eu até que vejo bastante gente falando sobre abandonar livro, sim, nos Instagrams literários da vida, que o livro não rendeu e que abandonou. Eu acho realmente uma questão saudável. É tabu? Não sei por quê. O fato de eu não abandonar tantos livros é mais uma questão pessoal, não é muito pelo que os outros pensam. Tipo, que eu vou falar que eu abandonei um livro, eu não tenho problema em falar, abandonei tal livro porque não era o momento. É que eu não costumo fazer isso, eu costumo variar, eu costumo fazer de um jeito com que eu não abandone. Mas eu acho que talvez o que a Mai falou faça sentido, que seja uma questão de status, de eu tô abandonando cultura, não sei. Mas eu acho que isso tá sendo quebrado um pouco pelas pessoas que falam, porque eu vejo muita gente falando, assim, que abandonou, que a leitura não estava hoje em dia tá mais leve esse assunto, né? Mas acho que um pouco nessa vibe que a Mai tava falando, é muito da métrica da vaidade, né? Até essa questão de dizer, eu li 120 livros esse ano. Eu sei que não é com todo mundo, mas tem muita gente que faz isso, né? Ou igual, por exemplo, antes eu falei, eu li 29 livros, mas é só pra mostrar pra vocês que eu leio, pra vocês não acreditarem que eu abandono todos os livros. Né? É só pra falar assim, que eu terminei, né? Não que a quantidade, eu entendi. Mas nessa questão, mas eu acho que muita gente que tem esse preconceito com quem abandona ou coisas assim, é por essa métrica da vaidade e por nessa vibe que a Mai falou mesmo, dessa questão de porque ler é cult, é porque é o diferenciado e tal, e abandonar livros vai pegar mal e blá. Mas eu acho que podia ser superado um pouco isso, né? A gente entender que cada um tem seu momento e tem sua liberdade, né? Sim. Não, é que é quase como se fosse uma contrariedade. Tipo, você é um leitor que não lê, né? Que tá abandonando. Então é como se você tivesse uma obrigação. Você é um leitor, então você tem que ler tudo. Né? É a mesma coisa que a gente falou também, né? Sobre ler coisas acadêmicas ou coisas de ficção, nos episódios anteriores aí que a gente comentou. O que é útil, o que não é. Então, assim, como se fosse uma obrigação. Não, eu sou leitor e eu determino. É a mesma coisa. Você gosta de comer, nem por isso você precisa comer quiabo, né? Tipo, você pode deixar de lado, né? Porque você gosta de um sorvete de, sei lá, de jaca, né? Vá chupar o seu sorvete de jaca. Deixa a pessoa que não gosta de jaca não gostar da jaca. Então, assim, eu sou um leitor, tem coisas que eu não gosto de ler. Ou eu vou perceber que eu não tô gostando e eu vou abandonar. É a mesma coisa, você provou o negócio, não gostou? Cospe fora. Simples. Olha a analogia, gente, eu sou cheia de analogia. Então, acho que a gente também tem pessoas que estão começando a entender essa diferença de abandonar por não gostar e abandonar porque não tem o certo, ou porque decidiu esperar completar uma série, ou porque viu que não estava funcionando. Porque parece que quando você fala abandonar, você já está falando, eu abandonei porque hoje eu li. Não presta, não quis perder meu tempo de vida, digamos assim. Mas não é uma dicotomia de ou você lê porque você gosta ou você não lê porque você odiou. Então, acho que tem gente boa e que fala que abandonou de boa porque entendeu essas diferenças. Tem pessoa que realmente acha que é um tabu e que tem que ler porque precisa mostrar a quantidade. Que leu 50 livros. O problema já tá aí, né? Livros no ano, nossa, olha gente, mas também ler 100 livros de 200 páginas até eu, né, gente? E 100 livros de água com açúcar até eu também. Eu engulo. Vira folha. Pois é, não dá pra comparar, né? A gente não vai entrar nesses méritos, mas exatamente. Porque não é o que importa. O que importa não é a quantidade, é a qualidade. E um pouco do que acho que a Thaís também comentou, e juntando talvez com um pouco que eu tenha falado, acho que é muita questão do autoconhecimento sobre o que funciona e o que não funciona, né? E cada um se conhece da sua maneira, né? Por exemplo, a Thaís, ela se organiza de uma maneira que ela
que ela consegue seguir as leituras e sem ser uma forçação, né? Mesmo em alguns livros sendo mais difícil, ela consegue encarar. E vamos combinar que geralmente, né, ler um livro de 600, 800 páginas não é você sentar e ver uma série da Netflix de 2 horas, 3 horas, sei lá. Então, realmente, qualquer leitura, ela vai usar mais do seu esforço criativo, demanda da sua imaginação. tempo, concentração, exatamente. Vários fatores, né? E, às vezes, você aceitar o abandono também é um pouco de autoconhecimento, né? Dependendo da pessoa, óbvio, né? De cada um. Porque também é você aceitar o seu próprio tempo e as suas limitações. Então, eu acho que tem um pouco disso o episódio de hoje, né? Da gente se aceitar mais e também se conhecer mais. Depende muito da leitura, depende muito do momento. Eu acho que é saudável. Na verdade, a questão não deveria ser tabu. Se alguém ainda acha que é tabu, tira isso da cabeça, porque é totalmente saudável você abandonar uma coisa que tá te fazendo bem. Acho que é pra vida, né? Nem só pros livros, né? Qualquer coisa que não tá fazendo bem, tipo, abandonar. Deixa pra se o livro, se a leitura não tá indo, abandona. Se quiser voltar, volta. Se não quiser, também volta mais. Pronto. Não, e aí você já tocou até naquele ponto ali, daquela pergunta ali, né? Qual seria um bom motivo para abandonar um livro? Sanidade. Saúde mental. Não tá no momento, gente. Não tá rendendo. Não tá no momento. Foi igual eu falei a minha questão com Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas não tava no momento. Não tava no momento, então não foi. O dia que eu achar que tá no momento, eu pego ele de novo e leio. Eu também, em algum momento. Algum dia já puxa para nossa última pergunta, sobre falar sobre algum livro que vocês pararam e que planejam retornar à leitura. É isso aí mesmo, minha resposta. Acabei de falar, mas eu não abandonei muitos livros. Tem o 1984, que eu já falei aqui também, ficou faltando 50 páginas para eu ler. Isso foi culpa da vida, porque eu comecei a ler, o livro era bom, porém eu estava lendo para a faculdade, chegou o dia de entregar o trabalho, eu não tinha terminado ainda, eu já tinha que começar outro. Então não li, e assim, não voltei a ler ele até hoje, preciso voltar a ler, assim, tranquilamente, eu quero voltar, quero ler, mas não vai ser agora não, porque já não basta a distopia que a gente está vivendo em tempo real, né? O Mulheres que Correm com os Lobos, sem dúvida, é um que eu quero retomar. Eu acho que é os dois que eu me lembro, As Benditas das Crônicas de Amor e Ódio, vou ler o segundo livro em algum momento da minha vida, quando eu estiver bem à toa, com tempo. Quando já não lembrar mais nada da história. Eu pego e leio. Não, eu lembro. Eu lembro. Aí eu pego e leio o segundo. Assim, eu acho que todos os que eu abandonei, em algum momento eu quero voltar. Porque eu acho que a grande questão é que eu não começo. Normalmente eu não começo um livro se eu não estiver na vibe. Entendeu? Mas às vezes você não sabe o que vai rolar lá. Eu já comecei. Às vezes porque como já aconteceu de abandonar, de começar e. Mas é muito pouco, é muito difícil. Eu também, assim, quando eu vou escolher algum livro para ler, assim, eu também já fico nessa, assim, eu não vou conseguir ler agora, por exemplo, um policial. Agora eu não tô para fantasia. Agora eu não tô para desgraceira, né, os livros de reflexão. Eu não quero pensar muito. Então, geralmente eu corro para uma fantasia ou corro para um romancinho água com açúcar. Geralmente é um romancinho água com açúcar, para dar aquela descansada na cabeça. Então, assim, eu faço essa seleção já antes, justamente para não ter que abandonar. Pegar um livro pesado atrás de outro pesado, às vezes e aí não dá conta. Choque certo que não vai bater. Às vezes você tem que dar aquele tempo para digerir o anterior. Então, assim, por exemplo, um livro que não é que eu quero muito voltar a ler, mas foi um livro que eu comecei e que eu também senti, assim, ele é meio arrastado, meio sombrio, meio estranho, assim, eu não entendi muito qual que é a vibe dele e não rolou. Foi o Circo Mecânico, que é uma edição da Dark Side. Eu não sei nem explicar muito direito sobre o que ele é, mas eu tinha muita curiosidade em ler, comecei a ler e vi que tinha uma pegada meio, não é macabro, sombrio, não sei nem dizer o que é aquilo, é uma coisa meio bad, assim, um negócio meio, eles chamam de punk steam, não sei o que, meio, eu sei lá como é que é, eu só sei que naquela hora não deu certo, eu fiquei assim, esse negócio é muito para baixo, meio sombrio, estranho. Então, assim, é um livro que eu tenho aqui, que eu fiz também um regaço no School para poder conseguir ele. Conseguimos, né, ele numa troca, tá aqui. E comecei, vi que não engrenou, então pretendo ler em algum momento. Eu comentei também, né, as Crônicas de Gelo e Fogo, pretendo ler, conhecer a história do que realmente, porque eu sei que lá no meio já mudou muita coisa, então eu já quero esquecer toda a série, mais ou menos ali, para
pegar nessa vibe, principalmente se tiver os últimos livros. E não sei, conforme vocês forem falando aí, vou ver se eu lembro de mais algum. Eu gostaria de falar sobre 2, principalmente. Um que eu já comentei, que é Crime e Castigo. Que é um livro que eu sei que eu quero muito ler, que eu desejo muito ler. E que ainda não funcionou. Mas eu realmente espero que um dia funcione. Compre uma edição boa, amiga, porque ele é muito bom. Eu quando li, acho que a Mai não foi tanto. Mas eu quando li, eu li as metas assim, a gente viu numa leitura coletiva, eu li as metas assim, rapidinho. Piscando. Porque eu achei tão bom que eu não conseguia parar de ler. Não conseguia. Favorito, virou favorito da vida fácil. Dessa coisa meio desgraceira. Meio sombria e meio psicopata, né? E tem, né? Acho que talvez a Luísa goste. Eu me senti pesada, né? Eu senti a falta de ar cada capítulo, assim, tipo, náusea, sabe aquela coisa assim, pra assim, meu Deus, que cara, mais, que coisa mais... Você entra no desespero com ele, né? É uma coisa. É que nem o resumo da Cássia é aquilo, né? O Raskolnikov suando sujo no sofá. No sofá. Você se sente suja, você se sente suada, fedida, cansada, ele tá o tempo inteiro febril, você sente essa febre junto com ele. Nossa, cada capítulo é uma canseira que me dava. Então, assim, talvez seja pesado pra você nesse sentido, ou talvez não. Assim, do meio pra frente, foi mais a pegada ali do vamos descobrir o que é, tô enganando o policial aqui, não sei o que, blá blá blá, umas outras questões, assim, que ele parou um pouco de ficar remoendo o que ele fez, que ele começa a se justificar, digamos assim, então ele acha que ele tá certo, aí daí pra frente até fluiu mais, mas no começo ali foi chatinho, assim, né, o negócio eu me sentia cansada a cada capítulo. Mas volta, retoma aí que vai dar certo. Mas agora eu me identifiquei com a sua fala. Eu achei que era a minha edição que fazia eu ficar sofrendo nos primeiros capítulos. Não, mas é sofrido mesmo. Eu fiquei cansada mesmo, assim, um negócio sufocante. Mas pode ser isso mesmo. Depois vai dar uma melhor. Não, mas é assim, eu sentia isso. E era assim, eu tinha que ler um capítulo ou 2 e já cansava e largava. Aí no dia seguinte um capítulo. E geralmente quando eu pego o livro, eu leio meio uns 2 dias a meta toda, sabe? E ali foi catando milho, assim, foi bem devagarzinho. Pra mim, assim, pelo menos. Como cada experiência é diferente. Eu li a meta toda numa sentada. Né? Sem se identificou. Sem página. Psicopata lá. Achou certinho. E outro livro também que eu já peguei, mas eu peguei as 2 vezes que peguei ele foi ano passado, mas eu tenho certeza que 2 vezes, você ouviu a parte dela, pegou 2 vezes? No ano passado. Eu passei da metade dele, mas eu tava sofrendo muito pra ler, assim. E é um livro que eu tenho certeza que, tipo, eu tava lendo pensando, mano, era pra mim estar amando essa história, o jeito que ela conta e tudo, assim. Às vezes não era. Não, qual, era. Filha? Porque eu gostava. Vou deixar vocês no suspense. Eu gostava do livro, mas ele não rendia, sabe quando não rende? Parece que tá meia hora e tu leu 3 páginas. É As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. A narrativa dele não é fácil, né? Não conheço. Não li. A narrativa dele, ele junta, assim, tudo em primeira pessoa, mas às vezes tu não sabe bem quem tá falando, muda o foco narrativo. Mas eu adoro essas paradas, assim, eu gosto muito. Só que não tava rendendo. E a história se passa na ditadura brasileira, então tem um pano de fundo super forte. E eu quero retomar ele, eu vou conseguir, gente. Vai. Eu acho que você se sentiu assim, porque na faculdade eu escutei, eu acho que foi o professor de literatura, Paulo, que falou, como ele foi escrito na época da ditadura, tinha que passar para ver se ele ia ser proibido de ser censurado publicado, censurado ou não. E que eles só liam as 100 primeiras páginas dos livros maiores. Então, reza a lenda de que ela enrolou nas 100 primeiras páginas, deixando a coisa tudo superficial, e depois que ela enredou a narrativa, porque aí era uma parte que eles não iam ter nem visto. Dificilmente iam chegar lá, né? É exatamente então, isso. Realmente, a primeira vez que eu li, eu fui até as páginas 100, aí por aí, 90, e era uma vibe, e daí depois que eu continuei, assim, daí já mudou, e realmente ficou uma coisa mais pesada, assim, mais ditadura, mais, né, mostrando mais esse pano de fundo histórico, mas mesmo assim eu não, também por tempo, tava com pouco tempo e tal,
Mas eu cheguei a entrar em 2 leituras coletivas com esse livro. Eu Luísa comprei as Santana. 2. Ela só faz presença, né? Ela é que nem aqueles Nossa. artistas assim, que vai na festinha fazer presença. É, Eu mando uma figurinha, mando um bom dia. E aí, rapaziada? Tudo bem? Mas aconteceu isso. E outro autor que eu quero deixar de abandoná-lo é Saramago. Saramago tem que ler Saramago aos já- poucos. Você lê um aqui, Já aconteceu um com por 2 ano. livros. aí você pula Mestre. uns 3, 4 meses, aí você lê outro, aí você pula um ano, você lê Eu acho que outro. não dá pra ler problema- um pouco mais. Dá pra O pular mais. problema é que eu flopei 2 leituras coletivas dele, 2 histórias bem diferentes. Não sei dizer se eu gostei ou não. Mas é porque Não- você estava ainda não acumulada, descobri. filha. Você tem que parar de acumular É. livro, que talvez Não pode não é entrar o em autor. 30 de uma vez. Não pode, É a minha Luísa. meta de 2021. Quero dizer pra vocês que a minha meta de 2021 é entrarem no Não ter máximo metas. 2 leituras coletivas por mês. Ah, senhor. Você vai cobrar, Vou gente. Tá todo limitar. mundo, você ouvinte, anote para cobrar Luísa, porque nós daqui iremos cobrar essa meta dela. Porque a gente quer ver essa menina ler livros, não Vamos ver, 2021 É. vai ser diferente. Eu Vai lembrei ser. de outro livro aqui que eu não abandonei, mas pausei, que foi uma leitura bem arrastada no primeiro, que são 2 livros, Os Mistérios de Udolfo. Eu entrei numa leitura coletiva de ingleses, né? Eu tô nesse grupo já desde o ano passado. A gente leu livros maravilhosos e tudo mais. E esse era um dos últimos votados do ano passado. Então, ou seja, a gente enroscou nesse daí, já votou para os próximos e o pessoal lá enroscou mesmo. Mas o grupo já estava meio desandado. Mas o livro, assim, eles são 2 partes, né? O livro 1 e o livro 2. Tive que dar uma pausada nele, porque o primeiro foi, né, que nem eu já comentei em episódios anteriores aí, descrição de mato o tempo inteiro, o negócio não acontece nada, aí nos últimos capítulos aconteceu alguma coisa, né, e aí eu falei assim, não tô pronta pra pegar o segundo não. Até conversei com o pessoal lá no grupo, o pessoal tava meio blá blá blá, tava só 2 pessoas lendo, aí eu falei assim, não, então vamos dar uma pausa nesse negócio aqui. E eu não sei nem quando que eu vou conseguir. Eu quero, na verdade, ler o segundo para dar um fim já no livro, né? Vender, trocar, enfim, mas foi difícil até conseguir. Todo mundo recomendou na época, corri atrás lá de comprar, apareceu uma promoção. Então, assim, é um livro que eu prevejo muito arraste pela frente, mas eu vou ter que ler. Esse eu vou ter que ler porque não aconteceu nada no livro até agora, né? Só a descrição de mato e Socorro, coragem. É E bom saber que eu nem tenho. Mas aceita, Não, é amiga. literatura, Pula. 1700 e bolinha, 1700 e Coragem de ler bolinha, um monte de inglês. assim. literatura em inglês, então esquece, não é a vibe de nenhuma de vocês aí, não é nem a minha, pra falar a verdade, é porque a gente leu tantos ingleses muito bons, mas aí era 1800 e alguma coisa, entendeu? Já era mais 1700. recente. Agora, 1700 e bolinha, a mulher, tipo assim, foi uma das primeiras também a escrever lá sobre literatura gótica, sombria e blá blá blá. Tem um pouquinho de mistério, o que tá acontecendo ali. O cara é meio sombrio, nos escusos, nos negócios dele lá e blá blá blá. É interessante, só que, ela escreve muito arrastado. Um outro autor que escreve assim bem arrastado é Humberto Eco, né? Se é que pra gente falar assim dessas coisas aqui. Nunca li Esse eu nada dele. nunca li. Eu queria ler lá, é o do Nome da É o Rosa? Nome da Rosa. Nós eu pulamos já li essa. dele, Eu pulei já essa li dele, leitura. Eu li dele O Cemitério de Praga. Eu adorei, assim, adorei bastante. Era férias, mas mesmo assim eu demorei, 2 meses das minhas férias lendo ele. E outros livros junto, mas eu demorei uns 2 meses. E O Nome da Rosa, eu li o primeiro capítulo. Tava ouvindo a Mai falar do Mistério de Udolfo. Eu lembrei de um livro que esse eu me arrependo de não ter abandonado. Ou não, porque pelo menos eu posso falar com propriedade que eu li e achei um saco. Todo mundo que me pergunta eu falo, que é o Bendito do Vermelho e o Negro, do Stendhal. Louca pra ler, porque ele foi um Eu dos tô caras... louca pra ler também, no judia. Um dos caras que influenciou o Machado de Assis. E assim, pra quem não sabe, Machado de Assis é meu favorito, óbvio. Deboche em pessoa, amo. E aí fui ler Stendhal, porque O Vermelho e o Negro é o livro que
inspirou o Machado de Assis. Você vê as referências de Machado muito claras no livro, mas, gente, eu demorei 3 meses para ler esse livro. Ele tem 600 páginas, eu acho. Normalmente eu leria em um mês. Demorei 3 meses, a duras penas, querendo matar o bendito do Julien Sodré, que eu nem esqueço o nome, eu nunca lembro o nome de personagem dele, eu lembro por causa que foi na força do ódio. Aí a importância do livro. Foi na força do ódio que eu li. O final é bom até, mas não valeu a pena o caminho, não. Não valeu. Esse eu me arrependo de não ter abandonado. Se eu tivesse abandonado, eu tinha sido mais feliz, porque foi 3 meses de sofrimento, sério. Que livro chato. Meu Deus, que história chata, tudo chato. Esse Julinho fica enrolando o livro inteiro e não vira nada na vida e nada acontece. E, credo. É que nem o Raskolnikov suando no sofá. Mas o Raskolnikov pelo menos era bem escrito. Esse é chato. Mas o Raskolnikov também não fazia nada. Ficava lá sujo, suando no sofá, pensando nas coisas dele lá. É que os benditos dos eles são dramáticos, né? Os franceses não. O Stendhal é francês. A Camila tá com uma cara, gente, vocês não estão entendendo que o objetivo desse episódio era a gente não sofrer. Mas fazer o quê, né? É o que acontece. Mas a Thaís já falou que ela tem o perfil de bora terminar até o fim, né? Paciência comigo aí, gente. Mas é isso. Mas eu acho saudável. Eu acho que se eu pegar um vermelho negro na minha frente de novo, eu não leio até o final, não. É que eu não peguei. Eu já peguei alguns livros arrastados, mas é que aquela coisa, a maioria dos livros arrastados que eu pego no final vale a pena. Por exemplo, A Festa do Bode, que eu falei que foi super arrastado, valeu super a pena, do Lyoso, é muito bom. Teve um que eu li em janeiro desse ano, do Padura, foi o... 1 minuto. Então, mas é bem isso, assim, eu também, que nem eu falei, eu comecei a dar umas abandonadinhas nesse ano, tipo, porque... Voltei. Então, o Hereges do Padura, tava lembrando o nome. Eu demorei 1 mês pra ler, assim, um livro de 400 e poucas páginas também, que normalmente eu leria mais rápido. Foi a duras penas, mas valeu muito, mas é porque é um livro histórico. Todos os livros do Padura têm fundo histórico, e ele é muito descritivo, e ele vai contar toda a história, todo o rolê histórico, então demora, é uma coisa demorada, mas vale a pena, você sai muito agregada no final do livro, sabe? E aí eu fico pensando, se eu tivesse abandonado porque não tava rendendo, eu ia perder um monte de coisa. Alguns livros e alguns autores a gente consegue fazer essa relação aí de que pode ter algum fundo ali naquele final, né? Agora tem alguns que não adianta, né? Um livro pra mim que funcionou eu não ter abandonado, mas em nenhum momento eu senti vontade de abandonar. Mas eu demorei 5 meses. Tá. 5 meses, 7 meses, por aí, que foi Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão. Eu não cheguei a ter vontade de abandonar ele, mas eu pensei, eu vou demorar o tempo que for, eu vou seguir renovando ele na biblioteca. E foi, em maio eu terminei, comecei em novembro, outubro, terminei em maio. Mas terminei, não importa. E eu curti, sabe? Eu curti a jornada, assim. Então, pra mim, foi de boa, assim. Enfim, não completamente de boa, né? Porque eu tive que aguentar muito bullying nessa minha vida. Também mas não. Ô Luiz, você não falou muitos livros que você abandonou. Você não citou muitos livros que estão abandonados. É verdade, cadê? Vai, põe a lista aí. Põe na Queremos roda aí. Nome. O que você abandonou e não vai ler nunca mais, o que você abandonou ou que você quer voltar a ler. Gente, ela falou. Eu vou abrir minha lista no Scooby. Filha, ela é a abandonista do grupo. Ela é a que mais abandona. É ela que tem que dar a lista. Ela falou uns 3 nominhos ali só. Não, eu quero a lista, eu quero todos. Ela falou 3 nomes, vocês já estenderam a discussão em 30 minutos. Se ela falar mais, a gente vai sair daqui. Não, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tô abrindo o meu Scooby. Isso. E eu tô vendo quais são os livros que estão marcados como lendo. Lendo, não é nem abandonada. Ela não foi abandonada. Tá lendo? Eu lendo. Eu tenho aqui O Ano da Morte de Ricardo Reis, do Saramago. Já terminamos. Aqui O Morro dos Ventos Uivantes, da Já Ingrid terminamos. Nossa, Luiz. Olha, todas as leituras que ela entra com nós, eu não termino. Vai, continua. Eu tenho It, A Coisa. Lá. Já terminaram. Já terminei. Eu tenho do Stephen King. Eu tenho aqui A Rainha do Gnosto, da Emília Freitas. Essa aí foi com o Vila. Essa é do Vila. Já terminaram. Nossa, esse eu fiquei 80%. Eu não sei porque eu não terminei.
Também não muito sei. pouco. Porque você é doida, Luísa. Também eu não tenho aqui sei. o Diário de Anne Frank. Nossa, Luísa, eu não acredito que você não terminou na minha frente. A gente nem discutiu por causa dela e da Rivailda, acredita? É verdade, porque elas não terminaram, né? Não teve Eu nem tenho discussão. aqui- Vila abandonou. Mas eu quero fazer um adendo. Eu tenho aqui Frankenstein, da Mary Shelley, mas eu terminei o livro. Só que no final do livro, surpresa, tem uns 5, 6, não sei quantos contos. E aí eu não terminei Não, os mas contos. os contos eu acho que eu não li também, não. Não li. E aí Coloca como segue aqui terminado, com isso aí conta. É. Você leu 82%. Frankenstein, Não, mas o acabou. livro... Mas o livro eu também. Aí eu tenho Lady Você terminou o Killers. livro, não terminou a autora. Ah. Nossa, Lady Killers, a gente leu no começo Você do tá ano. de brincadeira, gente. Você não leu Lady Killers mas- ainda? Não, mas eu tenho ódio desses negócios porque termina o livro e continua. Não terminou. Mas é uns Só termina negocinhos. quando acaba. Biografia da rapidinho, autora, uns negócios assim, ai. Tem de ficção Luísa, de série, tem mais Só umas 14 termina quando linhas. acaba. Daí aqui tem o Evangelho segundo Jesus Cristo, com 32%. Esse eu pretendo ler novamente até o final. Eu tenho aqui também Os Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Hugo Mãe. Eu marquei como lido, mas eu li durante 20 minutos. Eu li 13% dele, mas eu ainda vou ler até o final. Dá pra ler eu tenho um aqui dia, assim. Dá mesmo. Um Eu tenho ele aqui. aqui, eu preciso ler. Um aqui que eu abandonei, eu vou mudar pra Abandonados, porque tá como lendo, eu vou mudar pra Abandonados. Isso, Que já é arrumou o o Scooby. Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Meu, que autor chato. Esse Chato. aí, deixa Já eu ouvi falar. falar que esse cara é chato mesmo. Chato. Nossa, passei Não, raiva. o Escrevi Fabiano, 20%. Eu peguei esse no Scooby, ficou aqui um tempão, aí o Fabiano leu, e aí eu pensei, foi um dos que eu abandonei sem nem começar. Que aí eu falei assim, acho que não tô afim não. Aí eu peguei e dei pra Rivailda, de presente, ela queria. Boa. Isso eu nem eu tenho. ainda tava lendo online ele, ainda bem. Mandei autografada ainda pra ela. Nossa, chique. Eu tenho aqui também As Brumas de Avalon. Mas esse eu é quero porque começar. eu li o primeiro livro, mas não li a série toda. Daí ele tá aqui em 30%. E eu tenho aqui Alice, porque eu li só o primeiro, não li o segundo. Nossa, Alice. Amada, gente, Eu li leu na faz base do ódio, 2 porque anos. olha, só pra falar assim, ó, li Alice. Eu adorei, amei o primeiro. A Falta o Alice- segundo. Por que não é o segundo, então? Nessa leitura aí, Alice, eu tava relendo. Eu não sei o que Foi deu ano na minha cabeça. passado, Reler, gente. Foi ano foi. passado, Alice. Camila, a gente descobriu que ela não terminou nenhuma das leituras coletivas que ela começou com a gente. Nenhuma. Não, eu Esse terminei é o padrão várias. Eu terminei Terminou. A Casa dos Espíritos. Eu só. terminei A Sombra do Vento. Que Eu terminei releitura. outro, gente, eu não lembro. Tá. Uhum. E eu tenho aqui Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Eu também, Você eu li não- Eu li 10%. É que eu não abandonei, eu simplesmente, no dia que eu comprei, eu li na viagem do ônibus. Aí eu marquei que eu li as páginas 10% do livro, que é mais ou menos, sei Tira lá, daí, 20 minha filha, é páginas. só você tirar. Aí você coloca de novo quando você retomar a leitura. Tira esse negócio daí, fica te sofrendo. Nossa, me dá nervoso. Aí outro, que eu li 26% é Pedro Páramo, do Han Rufo. Essa daqui foi 2 viagens de ônibus, aí deu 26%. É muito bom, excelente, Ela conta a recomendo. porcentagem pelas viagens de ônibus. Sim, eu consigo ter uma ideia. E agora esses, vocês vão passar muita raiva de eu dizer pra vocês. Vocês vão passar muita raiva. Eu vou até ver a cara de Tô me vocês. preparando aqui, tô preparando psicológico. Vai. 76% de Medo Imortal. Ai, meu Deus. Nossa, do céu. Luísa. Os melhores Ano contos. passado. A leitura do ano Gente, passado. O da Júlia Lopes de Almeida tá no final, você tá perdendo. Só isso que eu queria dizer. Nossa senhora, toma vergonha na cara, Luísa. Tá lá? Ixi, olha, 76%. já nem eu tô indo aí, minha filha. Eu vou dar um jeito de aí, eu vou te amarrar na Tranca cadeira. ela aí. no quarto. Eu vou fazer que nem no Laranja Mecânica, ela amarrar na cadeira, arreganhar os olhos e botar o livro na tua frente. Boa ideia, talvez ela leia, quem sabe. Mas Vou então, fazer. gente, estão tudo em lendo, não estão em abandonado. Pronto, botamos em pratos limpos todos os abandonados da Luísa. Eu não estou, gente, eu não estou Então, conformada com essa lista. Eu não estou. E nem eu. E tá lá Deixa eu público ver. pra todo mundo ver, é só entrar no Scooby dela. Tá lá ver no Scooby dela, gente. Quem sabe que é a Luísa? Qual que é o seu Scooby, Luísa? É Luiz e Ribas. Sou Vamos Vamos lá ver, fazer deixa eu ver bullying em nela. abandonado. Eu tô nervosa porque eu Meu comecei a ler aquele livro do Box do Machado.
que, tipo, tem 4 livros num livro só. E aí eu li só o primeiro livro, aí fica como lendo lá. Já faz não sei quantos meses que eu tô lendo com ódio. Eu tô com vontade de ler os 3 que faltam até o final do ano, só pra ele ficar olhando pra minha cara como lendo. Mas sabe o que Eu não foi dou que eu conta. fiz? Eu não sei como é que ficou, mas eu li daquele box lá, eu li só o Quincas Borba. E na época eu também tinha colocado lá, só que aí eu acabei tirando. Falei assim, porque não adianta. Aí eu peguei e coloquei, acho que um outro Quincas Borba como lido e deixei Só fora pra o box. ficar como se tivesse lido, né? Porque eu não adianta, eu não vou ler tudo uma vez. Vai ficar aquele box eternamente me encarando lá. Não dá. Mas é que eu quero ler os Machado em sequência. Mas a mesma coisa com o box de Ana Karenina, né? Que tem o box do Tolstói, até eu li Ana Karenina e ficava lá o box. Não, agora eu procuro não, mas livro, eu coloco por livro. Mas mesmo assim, no livro tem 3 livros. E eu só li um, entendeu? Então, eu tinha feito isso também com o box do Sherlock Holmes também. Aquela primeira vez que eu li, ficou lá o box. Aí depois que eu vi que agora tem um livro separado, aí eu consigo colocar o livro. Já me dá nervoso, imagina. Fui me organizando, assim, porque fica lá e parece que tá abandonado mesmo. Eu já aceitei. Mas, Camila, você não falou dos seus livros que você quer ler. Verdade. Falta você tá aí deixando nós aqui com o tá pedindo demência. Tá, então vamos lá. Vou falar só de 3. Não, tem mais, Eu abandonei. Luiz, você não está sozinho. Eu entrei na leitura coletiva de Medo Imortal também, não consegui prosseguir. Eu abandonei desertora. Ted Bundy. Não entrei no clima do Ted Bundy. Maravilhoso, terminei. Eu também abandonei a Menina Submersa, que tava começando a pirar com as... Tive que parar pela minha própria saúde mental. Mas você pretende retomar? Pretendo. Depois de uma... Sabe por quê? Porque esse livro... Nossa, porque faz tempo que eu tô querendo pegar esse livro no Scooby, nunca dá certo, já umas 2, 3 vezes que eu não consegui pegar, e aí eu não sei se eu quero mais, porque justamente fica tão... Deixa eu já te preparar. Se você tem problema de pensamento compulsivo, você tem que estar bem preparada para ler esse livro. Então não vou ler, não. Porque ele é uma menina com esquizofrenia. Você tá dentro da mente de uma menina com esquizofrenia. O problema da esquizofrenia é que ela foca em 2 capítulos que eu consegui ler, ela falou umas 50 vezes a palavra suicídio. E que ela tentou cometer e não sei o quê. Aí você começa a ler essa palavra tantas vezes que a palavra entra na sua mente e você começa a pensar também. Então, se você não tem uma boa estrutura e terapia, eu achei que a Dark Side pecou em não colocar gatilho. Eu achei porque tem que avisar, porque o problema não é a menina ter esquizofrenia e pensar nisso. O negócio é que você tem que entrar no livro preparado. Eu fiquei que louca. Parece um mantra, né? Que fica na cabeça da gente, fica repetitivo. O negócio acaba criando uma conexão meio sinistra, assim, né? Não é muito bom mesmo, não. Mas o problema comigo é que eu tenho problema de pensamento compulsivo. Eu penso demais. Eu penso muito, eu penso, repenso. Tem insônia por causa disso. A palavra começa a se repetir tanto que ela entra na sua mente, aí ela começa a entrar em todos os pensamentos que você tem. Aí você começa a ficar... eu, hein? Então você tem que... Então eu abandono. Ou seja, momentos. Tem que estar fazendo terapia pra ler esse. Tá certo. Lê junto com a terapeuta, fala assim, terapeuta, vamos fazer uma leitura coletiva aqui? Vamos. Vamos lá. Entendeu? Leitura coletiva com a terapeuta. Podia ter isso. A síndrome de abandono de leitura coletiva da Luísa, né? Terapia também, sem dúvida. Não, mas um amigo meu chegou a falar que ele tinha teoria que eu tenho medo de finais. E Pode ser. Por isso que eu não encerrava as coisas. Que, muitos livros eu termino em 80%. Você tem problema com finalizar as coisas, né, cara? Luiz, fala pra gente. Pode falar. Vocês são terapeutas. Nossa, eu sou o contrário, eu quero terminar tudo, eu quero começar e terminar. Eu sou o oposto da Luiz. Eu também, eu gosto de ver o fim. Você não vê eu fazendo as edições ali, gente? Eu começo, eu fico tão compulsivo, eu quero ver o fim. E vou muito louca até o fim. Eu não gosto de fins. Judieira. Não, isso aí é conversa mole pra gente competente. Eu dormi isso aí. A Luísa, ela gosta de... A Luísa, na verdade, ela tem pra mim falar não. Se aparecer uma pessoa na esquina da casa dela falando assim, ou quer entrar numa leitura coletiva, ela... Só que aí, ela entra. Bater as vezes e terminar o livro já é outra história. Justamente. Luiz. Outra história. Luiz, tem uma leitura coletiva aqui, ó. Quer participar?
Aqui, Liz, tem muito aqui, Liz. Vamos ver. É a porta de entrada dela. A Thaís fica falando de a porta de entrada da Luísa é a droga da Luísa é essa. Foi falta de Proerd na escola. Não, mas eu quero dizer que eu parei nesse grupo do Lendo Clássicos, caso de quê? Eu saí. Tava lá no grupo da Tag, lá que a Tag fez no final de ano. E aí veio a Thaís. Eu nunca tinha participado de uma leitura coletiva. E era quem? Era quem? Tudo culpa da Thaís. Thaís falando sobre a leitura coletiva de Ana Karenina. E eu não li Ana Karenina até hoje. Ai, senhor, Deus. Mas você conheceu esse monte de meninas legais que estão falando com você aqui agora, tá vendo? Por causa da leitura coletiva, dos clássicos. Mas foi a minha porta de entrada. Fui eu que levei ela pro mundo das drogas. Olha, foi a Ana Karenina. A menina. Nossa, Ana Karenina, aquele porre. E foi um livro que, se não tivesse na leitura coletiva, eu tinha abandonado. Eu não tinha lido, eu também não. Valeu a pena, porque a escrita do Tolstói é magnífica. E porque é um clássico, né? Tem toda aquela carga de é aquele negócio de falar, eu li Ana Karenina, mas olha, não releio. Gostei. Guerra e Paz não me pega, mas nem... Guerra e Paz eu quero ler, só que eu só não tô pronta ainda, mas eu quero ler. Sei não. Dostoiévski tudo bem, agora Tolstói. Ok, então... São essas as nossas escolhas para jogar no cemitério ou ressuscitá-los mais para frente, não é mesmo? Gente, a Camila ainda tá em clima de Halloween. Enquanto isso, a gente vai sendo assombrado por eles. Novembro, né? Não tem como, mas eu olho o livro abandonado na minha estante e fico assim, esse negócio tá me olhando, e esse negócio, e eu tenho que terminar, mas eu não tô no clima, mas aí eu tenho que terminar. Gente, eu vou fazer um tutorial, um webinar pra vocês. Como abandonar livros. Não, menina. Não. Aí eu tô bem resolvida com isso. Pra vocês não sofrerem eu ficar olhando pra eles. Ou sofrer porque não termina nenhum. Qual que é pior? Não, é assim, ou é 8 ou é 80. Tem que ter um meio termo. Não, mas vamos fazer o seguinte, né? Vamos voltar aqui no foco do assunto e... Moral da história, eu acho assim, sem querer incentivar ninguém a abandonar e sem querer também forçar ninguém a terminar um livro, como eu disse, pelo menos na minha experiência, você tem que sentir como é que o livro está se adaptando a você ou não, né? Você ao livro e o livro a você, enfim, vice-versa e vices. Mas é justamente isso, eu acho que a gente contou aqui um pouco das nossas experiências, né, das nossas atitudes aí diante desses desafios que às vezes a gente tem de abandonar ou não abandonar, eis a questão. E no meu caso, que nem eu falei, às vezes eu sei que aquele assunto vai ser maçante, vai ser mais do mesmo, vai ser chato, e eu não quero, beleza, beijo, tchau. Se é uma temática que não tá me interessando, a partir desse ano eu coloquei pra mim que eu não preciso ficar me martirizando com aquilo só pra dizer que eu terminei e depois falar assim, terminei e não gostei, terminei e não me interessa, terminei, então assim, é um tempo que você jogou fora e tempo hoje em dia tá precioso. E a outra questão que eu falei de abandonar é justamente aquela pausa que às vezes é necessário porque você tem outros compromissos, tem trabalho, tem faculdade, então não deu certo naquele momento, em algum momento você retoma e vai ser feliz. A grande questão é procurar o equilíbrio. Eu acho que tudo que a gente quis falar aqui, a gente brincou, a gente falou. A grande questão é procurar o equilíbrio. Não ler forçadamente todos os livros, porque você tem que terminar tudo, e não abandonar todos também. É um equilíbrio. Lê o que te faz bem. Eu acho que a graça da leitura tem que ser ler por prazer. Tô lendo porque eu tô gostando de ler. A gente quer incentivar a leitura, a gente quer que as pessoas leiam. Você lê forçado, você não vai estar lendo por prazer. Lógico que tem um ou outro livro que às vezes você vai ter que se esforçar um pouquinho mais para ler, dividir metas, mas enfim, é tentar procurar um equilíbrio e estar sempre dentro do que você acha que é o que está se fazendo bem para você naquele momento. É isso. E essa questão também, assim, de abandonar livro pode se tornar um vício, né? Veja, por exemplo, o caso da Luísa aí. Não pode se tornar um vício, porque aí você depois acaba... você precisa de tratamento. Aí você acaba começando e não terminando nada, ou nem começando, ou desistindo da vida. E aí, assim, brincadeiras à parte, mas é isso. Não, é a mesma coisa. Da mesma forma que você se forçar a terminar um livro pode se tornar compulsivo, criar uma ansiedade em você que não é necessária, ou abandonar também pode se tornar um vício de você, não conseguir finalizar nada. Então, que nem a Thaís falou, tudo é questão de equilíbrio, tudo no seu tempo,
sem pressão, e ao mesmo tempo também sentindo o prazer em ler, e aí aquilo que vai te fazer bem. Eu acho que um ponto importante, além, eu concordo com o que vocês falaram sobre o equilíbrio, e que eu não estou equilibrada, organizada o suficiente ainda, mas um dia estarei. Mas acho que um ponto importante, que até que a Camila falou, que um livro que ela abandonou por questão de sanidade, né, eu acho que isso é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, né. Tem, por exemplo, até foi algo que a Mai comentou antes, né, algum livro que você abandonou antes de começar. Eu dei uma pausa para o conto da Aya, porque eu senti que não estava preparada psicologicamente no momento para ler, mas ainda quero ler, tem um livro que eu tenho muita vontade de ler, mas não agora. Então também, caso eu tivesse começado algum livro, né, pesado como o Conto da Aya ou A Menina Submersa, como a Camila falou, e daí você sente, né, que está sendo problemático aquilo, acho que é importante você prezar pela saúde mental e parar, né, dar uma pausa pelo menos. Então aqui os nossos posicionamentos sobre livros e seus abandonos ou não, e os motivos para estar. Onde o pessoal consegue encontrar a gente nas redes sociais, Luísa? Vocês podem nos encontrar no @lit sem frescura no Instagram e também no Twitter, LIT sem frescura. Ok, algo mais a acrescentar, pessoal? A gente já pode encerrar por aqui. É isso mesmo. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Muito bacana levantar essa polêmica aí, esse tabu que algumas pessoas têm, que ultimamente tem sido colocado bastante aí nas redes sociais. E gostei bastante do papo de hoje, mais livre, mais descontraído, muita bagunça aí, mas foi bacana. Espero vocês aí no próximo episódio. Tchau, tchau. Até, gente. Beijo. Tchau, tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.